Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Seja muito bem-vindo à Escola de Pregadores. Se você está vendo este vídeo aqui no meu canal, Compartilhando a Bíblia, eu recomendo que você se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse e para que o Senhor possa trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de ensinamento para a sua vida. No vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas, para alegrar os nossos corações. Essa palavra ela se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 10, do versículo 1 em diante, onde a epígrafe diz: Jesus, o bom pastor. Eu quero que você leia comigo essa passagem, vamos meditar um pouco o que Deus ele tem para as nossas vidas através desta palavra. João capítulo 10, do versículo 1 em diante, que nos diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. E ele repetiu, dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E ele disse mais: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Glória a Deus por esta palavra. Ele disse no versículo 17: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Meus amados, que palavra gloriosa é esta palavra que o apóstolo João ele narrou nesse evangelho. Aqui nós podemos ver um verdadeiro exemplo de pastor, de pastores, que Jesus ele está dizendo, que ele está se referindo, está nos mostrando qual é o perfil de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro líder.
nós podemos ver que Jesus ele disse que ele é a porta. No versículo de número 7, ele disse: em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Mas se Jesus é a porta, e aqui está falando sobre um aprisco, um curral, se Jesus ele é a porta deste curral, e ele está dizendo que tem um porteiro, no versículo 13 ele diz: a esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e a chama pelo seu nome. Versículo 3 fala que existe um porteiro. Então nós podemos ver aqui que existe um curral ou um aprisco, existe nesse aprisco uma porta, existe uma pessoa que é o porteiro para guardar esse curral, essas ovelhas. E também existe, logicamente, as ovelhas para entrarem dentro desse curral e estarem guardadas. E essas ovelhas, elas têm pastores. E o que me chama a atenção é o seguinte, que os pastores de ovelhas de Israel, eles tinham verdadeiramente um amor muito grande por essa profissão, que era tomar conta das ovelhas. Um amor tremendo eles tinham. E eles tinham uma responsabilidade tamanha de conduzir aquele rebanho, de sempre estar procurando pastos verdes, onde estivesse também água para o rebanho beber e saciar a sua sede. Ou seja, o pastor ele era uma espécie de provedor para o rebanho. Por quê? Porque ele tinha que guiar as ovelhas a lugares onde tivesse alimento bom e saudável para a sua ovelha e que também tivesse água para as suas ovelhas. Só que, como todos nós sabemos, que Israel é uma região desértica, então não era muito fácil estar encontrando boas pastagens para as suas ovelhas. Mas eles sempre continuavam, todos os dias, procurando novos lugares. Eles conduziam as suas ovelhas, muitas das vezes, por lugares perigosos. O salmista Davi, quando ele falava no Salmos 23, vamos fazer a leitura do Salmos 23, para nós entendermos um pouco mais a responsabilidade de um bom pastor. Esse salmo ele é bem conhecido, mas dentro desse salmo nós podemos tirar grandes lições, porque a palavra de Deus ela é nova a cada manhã. Olha só que maravilha. O salmista Davi ele dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só que coisa linda o salmista Davi, ele escreveu. Ele disse que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quem está com ele? O bom pastor. Está cuidando dele. O salmista Davi aqui, ele está se colocando na posição de uma ovelha que precisa de cuidados. Ele está se colocando na posição de uma ovelha e colocando Deus como o bom pastor. O pastor que vai se responsabilizar em levá-los a pastos verdejantes e a águas tranquilas para poder refrigerar a sua alma. E ele diz: guia-me pela vereda da sua justiça, ou seja, guia-me pelos caminhos da sua justiça.
E nós podemos ver que quando ele fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, alguns historiadores dizem que existia alguns vales nas regiões de Israel, onde eram vales, onde tinha lugares e também tinha lugares, algumas montanhas, onde muitas das vezes o pastor ele tinha que conduzir as suas ovelhas, o seu rebanho, e muitas das vezes aquele caminho ele era muito estreito e tinha despenhadeiro. Então o pastor ele tinha que ir à frente guiando as suas ovelhas. Então o pastor ia à frente e as ovelhas iam em fila atrás, guiando as ovelhas. Por isso que o salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ali era um vale, era um caminho de morte. Qualquer descuido, aquelas ovelhas poderiam despencar daquele despenhadeiro e ter a sua vida ceifada. Mas elas ouviam a voz do seu pastor e elas seguiam atentamente atrás do seu pastor, ouvindo a sua voz. Outro dia eu estava vendo um vídeo muito interessante. Esse vídeo retrata o ensinamento que Jesus ele passou para os seus discípulos e hoje para a sua igreja. Aonde algumas pessoas chegavam diante de um rebanho de ovelhas que estavam pastando, elas estavam no pasto se alimentando e alguém mandou elas irem fazer teste, chamar as ovelhas. Não importa qual fosse a forma, elas poderiam utilizar qualquer forma para poder chamar e atrair aquelas ovelhas assim. E aquelas pessoas chegaram perto da cerca e começaram a chamar as ovelhas, elas começaram a gritar, enfim. E as ovelhas não deram a mínima atenção. E tentaram uma, duas, tentaram várias vezes. E as ovelhas não deram ouvido. Mas de repente o pastor daquelas ovelhas, ele se aproximou da cerca e com aquela voz que as suas ovelhas conheciam, ele começou a chamar o seu rebanho. As ovelhas, literalmente todas elas pararam de comer, levantaram a sua cabeça. Elas queriam prestar atenção se verdadeiramente aquela era a voz do seu pastor. E quando o pastor tornou a chamá-la, todas as ovelhas pararam de comer e elas correram e foram até o seu pastor. Nossa, aquele vídeo foi tremendo, porque verdadeiramente retrata o ensinamento que Jesus ele acabou de nos passar dentro desse capítulo 10 do livro do Evangelho de João. Então nós podemos ver que verdadeiramente o pastor, o verdadeiro pastor, ele tem cuidado pelo seu rebanho. As suas ovelhas conhecem a sua voz. Então nós podemos ver que dentro desta passagem, o porteiro é quem guarda as ovelhas no aprisco. Ou seja, a porta aonde as ovelhas entram e dentro desse aprisco tem um porteiro. A porta é Jesus. As ovelhas é a igreja. O porteiro é o Espírito Santo. Ele é quem guarda as ovelhas. O Espírito Santo é quem é o responsável pelas ovelhas, de entregar essas ovelhas ao pastor verdadeiro. E o pastor é aquele que tem a incumbência de cuidar dessas ovelhas. E o pastor, quando ele chegava no aprisco, que ele entrava, ele tinha que entrar pela porta. E o porteiro o conhecia. E porque Jesus disse que aquele que não entra pela porta, ele não é o verdadeiro pastor. Ele é ladrão e salteador. O versículo 1 diz: na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então o pastor, ele tinha que entrar pela porta. E ele tinha que ter uma intimidade com as suas ovelhas. Por quê? Porque no momento que ele chamasse as suas ovelhas, elas iriam ouvir a sua voz e iriam obedecer e iriam seguir.
E diz o versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E depois que traz para fora, o que é que acontece? E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, ou seja, ele vai à frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Isso é muito lindo, porque essas ovelhas conhecem o perfil do seu pastor, conhecem a voz do seu pastor e sabem que o seu pastor, ele sempre vai conduzi-las em segurança. E elas sabem que sempre que o seu pastor chega no curral, que chama cada uma delas, que elas vai até o seu pastor, elas têm certeza de uma coisa, que o seu pastor vai conduzi-las a um lugar onde lá vai ter gramas verdejantes para elas se alimentarem, a um lugar onde vai ter águas tranquilas para ela matar a sua sede. Nossa, isso é tremendo. Essa é a função do verdadeiro pastor. Mas por que não dizer que existe também o mercenário? E o mercenário, ele não tem responsabilidade com o rebanho. O mercenário, ele está ali apenas para tirar proveito do rebanho, para tirar uma lã, para vender a carne das ovelhas, para vender a pele das ovelhas, enfim. O único objetivo do mercenário é tirar proveito das ovelhas. Se vier um lobo, ele não vai defender o seu rebanho. Por quê? Porque Jesus diz que ele é mercenário. Olha só. Deixe-me ver aqui qual é o versículo. O 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Hoje em dia, nós temos visto, temos presenciado muitos mercenários que têm se levantado para tomar conta do rebanho. Só que ele se esquece de uma coisa, que este rebanho, ele tem um verdadeiro pastor. O mercenário, ainda que ele esteja à frente do rebanho, apenas tirando proveito deste rebanho, uma hora ele vai ter que prestar contas dos seus atos. Então, meus amados, que essa palavra ela possa ser aplicada nas tábuas dos vossos corações, para que você venha entender de uma vez por todas. Porque muitas das vezes nós ficamos nos afligirmos. Mas, meu Deus, por que está acontecendo isso dentro da minha igreja? Porque o meu pastor ele está agindo desta forma? Porque o meu pastor ele não está olhando as necessidades do rebanho que o Senhor confiou a ele? Porque o meu pastor ele não tem a preocupação em guiar o rebanho a pastos verdejantes e a águas tranquilas? Porque o meu pastor ele está fazendo o papel de um mercenário? Porque ele não é o verdadeiro pastor. Porque ele é mercenário. E o mercenário ele não cuida das ovelhas, ele só quer tirar proveito. Mas sabe o que é que acontece quando as ovelhas elas começam a perceber que aquele homem que está se passando por pastor é mercenário? As ovelhas fogem dele. As ovelhas elas não vão mais atrás deste pastor. Ela não segue mais ele. E é o que tem acontecido muito nos dias que nós estamos vivendo. Muitas pessoas dizem, estava congregando em tal igreja e de repente saiu e abriu um ministério. É rebelde. Está em pecado. Mas muitas das vezes, aquelas pessoas saíram e fundaram o seu ministério porque elas começaram a enxergar que aquele homem que estava à frente do rebanho ele não era um pastor verdadeiro. Ele era um mercenário, se passando por pastor. E ele não tinha preocupação com o rebanho. Ele apenas estava ali para tirar proveito do rebanho. Eu não estou aqui
recomendando você sair da sua igreja e abrir um ministério. Não, longe de mim. O que eu estou dizendo é que você tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. Que você tem que ter essa sensibilidade para saber se aquela pessoa que está à frente do rebanho, dizendo ser o pastor, se ele tem essas características de um verdadeiro pastor, como Jesus ele mostrou aqui. Se ele viu um lobo para tragar uma ovelha, se ele vai até este lobo para arrancar a ovelha da boca do lobo, para arrancar a ovelha da boca do urso, da boca do leão, como fez o nosso irmão Davi. A Bíblia narra a história que Davi, ele era pastor, e nós vamos ver isso no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, o versículo 33 ao 36. 1 Samuel 17, 33 ao 36 diz: Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha só que belo exemplo de um verdadeiro pastor, que cuidava verdadeiramente do seu rebanho. A Bíblia diz que os pastores, eles costumavam ter algumas ferramentas para trabalhar com este rebanho. Era a vara, o cajado e também uma funda e algumas pedras. Essa vara ele utilizava tanto para corrigir as ovelhas, como também para lutar contra os seus adversários que se aproximassem para tentar roubar, arrebatar as suas ovelhas. Se um animal se levantasse e chegasse muito próximo, ele estava com aquela vara para poder lutar contra aquele animal. Podia ser um lobo, podia ser um urso, enfim. Davi, ele tinha essa atitude de um verdadeiro pastor. E a funda, quando os pastores ele encontravam um lugar tranquilo para o seu rebanho, onde as ovelhas estavam no pasto comendo, estavam bebendo água, às vezes ele ia descansar, muitas das vezes embaixo de uma árvore, enfim. E de repente ele avistava de longe que vinha surgindo um lobo para tentar tragar as suas ovelhas. O que era que ele fazia? Quando ele enxergava que não ia dar tempo dele chegar próximo do lobo para espantar, ele utilizava a sua funda com a pedra, ele girava e acertava o lobo de longe com aquela pedra. Essa era uma atitude que o pastor ele tinha que tomar para poder proteger o seu rebanho. Agora, o que me chama muito a atenção é o seguinte, é que o pastor, quando ele levava o seu rebanho para o pasto, muitas das vezes, ele tinha que andar muito com aquele rebanho para encontrar um lugar que fosse adequado, que tivesse gramas, que tivesse alimento, que tivesse água para o seu rebanho. E às vezes não dava, ele andava tanto, que quando ele encontrava aquele lugar, as ovelhas começavam a comer e a beber, as horas passavam e não dava tempo dele retornar para a sua casa. E como ele via que ele tinha encontrado um lugar bom e que tinha muito alimento para as suas ovelhas, e já estava tarde, eles acampavam ali mesmo. Ali eles faziam o seu aprisco. E o que me chama a atenção
é que muitas das vezes não era um único pastor com um único rebanho. Eram vários pastores. Aqui nós vamos ver uma passagem muito interessante no livro de Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo 2, vai exemplificar bem isso que eu estou falando, que diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temas, porque eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Olha só que maravilha. Os pastores, eles estavam guardando o seu rebanho nas vigílias da noite, quando o anjo apareceu para lhe dar as boas novas de que na cidade de Davi havia nascido um menino, e esse menino era o Filho de Deus, Jesus. Então nós podemos ver que verdadeiramente os pastores, eles eram comprometidos com este rebanho. Os pastores, eles cuidavam do rebanho, até mesmo nas vigílias da noite. E algo interessante é que Deus, ele poderia ter escolhido príncipes, Deus, ele poderia ter escolhido sacerdotes, Deus, ele poderia ter escolhido qualquer outras pessoas de níveis e classes sociais muito mais elevados para trazer essa boa nova. Mas quem foi que Deus, ele escolheu? Os pastores que estavam lá no campo, guardando as suas ovelhas, o seu rebanho. Isso nos mostra que quando o pastor, ele tem comprometimento, quando o pastor, ele tem o cuidado com o rebanho, Deus, ele envia anjos para lhe trazer boas novas. Deus, ele tem cuidado do seu povo, Deus, ele tem cuidado dos pastores fiéis que têm se preocupado com o seu rebanho. Então, que você possa meditar nesta palavra e que você possa verdadeiramente guardar ela em seu coração. E saber de uma coisa, que existe um sumo pastor. Esse é o pastor de todos os pastores. E ele um dia, ele vai requerer dos seus pastores, porque eles são subordinados, eles obedecem ordem. E aquele pastor que está na função de pastor, mas está atuando como mercenário, esse também vai prestar contas diante do sumo pastor. Então, meu amado, você tem um bom pastor que cuida de você, que cuida da sua vida, que cuida também dos seus familiares. Então, que você possa guardar essa palavra em seu coração, descansar no Senhor e ter certeza de uma coisa: haverá uma prestação de contas. E a Bíblia diz: ai dos pastores infiéis que não apacentaram o seu rebanho. Porque na verdade o rebanho não é deles, o rebanho está sendo confiado em suas mãos, mas o rebanho é do bom pastor, o único e verdadeiro bom pastor, o sumo pastor de todos os pastores. Então espero que você tenha gostado desta palavra, que você possa se inscrever aqui no canal compartilhando a Bíblia. Aqui abaixo desse vídeo, na descrição, também tem links para a minha página no Facebook, compartilhar a Bíblia, e também o endereço do meu blog, que é o Escola de Pregadores. Se você quer aprender um pouco mais acerca da Palavra de Deus, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal. Por baixo deste vídeo tem um link para você se inscrever para acompanhar. Assim que você se inscrever neste link,
ao lado vai aparecer uma catraquinha. Clica nessa catraca e marca a opção para também receber as notificações. Assim, sempre que eu subir um novo vídeo para este canal, você vai receber um e-mail avisando que um novo vídeo foi postado aqui no canal e você terá acesso de primeira mão aos novos vídeos que nós vamos postar. E também lá no blog, se inscreva na minha lista para você receber no seu e-mail mais dicas, mais conhecimentos e estudos. Aqui nós vamos trazer uma palavra de ensinamento, nós também vamos trazer pregações que ministramos na igreja que congregamos, ou alguma uma parte das mensagens quando nós saímos para ministrar em outras igrejas. Também vamos trazer uma palavra de conforto, uma palavra de avivamento para os nossos corações. Não somente uma palavra de ensinamento, mas também uma palavra de avivamento, de exortação, para que nós venhamos crescer, não somente na graça, mas também no conhecimento e sermos sempre avivados, cheios com a presença do Espírito Santo de Deus. Então, meu nome é Moisés Santos, sou obreiro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missões, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. E eu espero que você tenha gostado dessa palavra, que você tenha guardado esse conhecimento, que você possa aplicar esse conhecimento em sua igreja, pregando, interpretando bem a Bíblia e trazendo conhecimento para que as pessoas possam ver que você está crescendo, você está evoluindo, e eu quero fazer parte desse crescimento na sua vida, te ajudando com a palavra da parte de Deus. Então, um forte abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar comentários, nós vamos responder o mais breve possível. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.